Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse vídeo é para falar sobre o narcisista e o seu aparente desejo de se tornar mãe ou se tornar pai. Tema muito relevante, muitas pessoas me perguntam, e existem poucos estudos a respeito desse tema. Então eu decidi gravar um vídeo para que você possa ter esse conteúdo aqui no meu canal e assim você possa se orientar a respeito desse tema. Bem, uma questão muito presente dentro do relacionamento narcisista é o controle e a manipulação. Todos nós sabemos que são questões complicadas, que fazem envolver, sobretudo, o dependente emocional numa relação muito custosa para ele. Portanto, o mecanismo de engravidar uma vítima no relacionamento nada mais é do que um kit de ferramentas que o próprio narcisista usa, lembre-se, de forma inconsciente para poder dominar e controlar cada vez mais a vítima. Algo que a gente percebe muito. Você pode achar que isso pode ser repugnante, repreensível, que utilizar o ato da concepção para manipular uma pessoa seja realmente alguma coisa fora do normal. E realmente é. Lembre-se que nós estamos falando de um transtorno de personalidade. Bem, não ficaria surpreso em perceber que essa história, depois aqui nos comentários, no próprio vídeo, poderá ser comentada, replicada como uma verdade, pois isso acontece muito em nosso meio. A gente fica surpreso. Será que as pessoas podem tomar decisões tão fora de um limite moral? Bem, lembro que em alguns vídeos eu já disse que o narcisista ele possui um transtorno de personalidade que modifica o padrão cerebral. É uma busca pela recompensa mais rapidamente no estilo custe que custar. A pessoa não avalia o custo-benefício das ações para poder ter o benefício, para poder ter a recompensa. É muito claro que a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela tem alterações dentro do seu cérebro, dentro do córtex pré-frontal ventromedial. Essa área não fica muito ativada quando a gente faz uma tomografia de crânio com marcador. E também na amígdala cerebral, ou seja, centro do medo e centro da decisão. Bem, tudo aqui está em jogo. É um relacionamento que a pessoa pode controlar, que ela deseja manipular, e provocar uma concepção. A gente observa que é algo para a prevalência da nossa espécie. Isso para as pessoas que pensam num pensamento de normalidade, procriação. Mas a gente percebe que muitas vezes pode ser apenas um ato de manipulação do narcisista. E aqui vem vinculado algumas maneiras desse ato de concepção ser controlado. Que a questão dos filhos possa ser usado para promover alguns acontecimentos sombrios nessa relação. A promessa de dar filhos, que é o primeiro ponto da manipulação, ela é feita para garantir que aquela sedução, que aquele ato ele é verdadeiro. A pessoa se mostra o seguinte: estou comprometido com você. Estou comprometida contigo. A gente quer ter filho. Por quê? Porque a gente quer aumentar o nosso vínculo de comprometimento. Isso poderia reforçar mais a relação e o desejo de união. O dependente emocional, ele precisa dessa aprovação. E a união de duas pessoas apaixonadas, pretendendo criar uma nova vida juntos, pode trazer para você uma sensação de que esse relacionamento é de fato saudável, mas já existe alguma coisa errada há muito tempo e você sabe que já tem essa coisa errada e às vezes não assume que aquilo está acontecendo. E quando você engravida e gera um filho, essa promessa parece que é uma promessa para fechar um grande negócio. Olha só, agora nós estamos unidos de alguma forma para sempre.
Você tem que levar em consideração que esse tipo de manifestação pode ser, sim, uma vontade de manipular e ter aqui, sim, um grande negócio fechado entre vocês dois, reforçando um domínio dessa pessoa contigo. Nessa perspectiva narcisista masculina, por exemplo, o ato é de levar até você realmente uma semente plantada dentro de você. E aí é subjugado o desejo de ter uma nova vida e se destaca um novo poder através de um filho ou de uma filha. Você acaba ficando, de uma certa maneira, privada dos acontecimentos da vida, pois depois de engravidar, infelizmente, você sabe que estará dentro de uma criação de uma criança com uma pessoa que é abusadora, que é narcisista. Essa promessa ela não é feita apenas lá no início da sedução narcisista, no Love Bombing, o qual também já fiz alguns outros vídeos a respeito. Independente dos filhos, o Love Bombing ele acontece como uma forma de manipulação. São testes que a gente apresenta nesse momento de uma suprema união entre um casal. Se você é muito jovem e você é uma mulher, você sabe que tem um relógio cronológico rodando dentro de você. Você entende que você não pode ignorar que você tem até uma certa idade para poder ter um filho ou uma filha. E aquele relacionamento me parece ser muito provocativo para que eu possa realizar esse desejo. Essa promessa parece muito poderosa, uma promessa irresistível. E até muito estimulante, até cativante, na verdade. Você mistura o desejo de dar uma concepção a um filho ou uma filha com o desejo de fechar com chave de ouro um aumento do comprometimento numa relação amorosa. E aqui você está dentro de uma vulnerabilidade impressionante. E é uma coisa muito incrível como que as pessoas geram uma expectativa enorme mediante um relacionamento abusador pelo desejo de ser mãe ou de ser pai. Essa promessa vai ser lançada para você desde o início. Eu quero ter um filho seu, eu quero ter uma filha sua. Poderá ser um comentário romântico, amoroso, e a gente sabe muito bem que isso aqui é um ato para poder manipular, para poder controlar. E é algo muito enigmático. Você não leva para o lado do abuso. O segundo ponto muito importante é o vínculo. Não tem melhor maneira do narcisista vincular uma relação e um domínio e um controle do que através dos próprios filhos. A criação de um filho significa uma menor probabilidade de ter um escape. Você não vai conseguir sair dessa relação tão facilmente. Tanto que eu falo muitas vezes, para quem é pai ou uma mãe de um filho com uma pessoa narcisista, não é possível fazer o contato zero. Você não pode impedir o contato do pai ou da mãe com o seu filho ou com a sua filha. E isso gera uma outra abordagem. Você teria que saber lidar com isso através do que eu chamo de pedra cinza, o qual eu já referenciei em uma outra live. E nesse vídeo, eu deixo muito claro que você está imaginando, de fato, durante aquele período, ou você imaginou, ou você está agora passando por isso, que você estava formando a família perfeita. Alguém chegou com um amor glorioso, um love bombing, você queria ter filhos, essa pessoa também queria e alimentou esse desejo, e você, como uma pessoa empática, você se dedica a essa criação dos filhos, você reduz o seu envolvimento com outras coisas, você fica focado nessa criação, e aqui você tem um grande combustível, e um combustível do narcisista em te manter dentro de uma relação abusiva. O narcisista, muitas vezes, não tem nenhum desejo pelos filhos. Muitas vezes, ele quer mesmo é controlar você,
e às vezes quer utilizar o filho como meio de triangulação. Você serviu apenas como uma incubadora, nesse caso, e depois que foi colocado a semente no hospedeiro, você perceberá que não vai receber nenhuma ajuda para a criação dessa criança. Você espera que essa pessoa se envolva emocionalmente com essa criança e ela não se envolve. Por quê? Porque ela tem um transtorno de personalidade narcisista. Você vai ter diversas complicações, diversos problemas dentro dessa relação. Você por um momento poderá se sentir consumida. Você poderá se sentir muito usada, porque criou-se um vínculo com o qual você não tem como desfazer mais. É como se você fosse um objeto. É como se fosse realmente usada para isso. E aqui você tem muitas razões para realmente compreender que tudo isso não fez bem para você no aspecto de uma criação de uma família. Você não tem uma família verdadeira. Você tem um legado, tem um sentido de vida, tem uma filha, tem um filho. Mas você terá que lidar com isso pro resto da sua vida. Bem, seja o que acontecer daqui para frente, é uma complicação que você vai ter que aprender a lidar. Lidar com o pai dessa criança ou com a mãe dessa criança e envolver o seu amor com ela sem se deixar levar pelas circunstâncias. Muito importante nesse momento assumir o autogoverno, que nada mais é do que assumir a atitude perante o problema que você tem na sua frente. Não lamentar as circunstâncias, tão menos não culpar as pessoas, porque não vai adiantar mais nada. Um terceiro ponto que é importante é que isso é como se fossem os peões. Um termo... Qual seria o melhor dispositivo hoje dentro de uma relação abusadora nesse aspecto? Para manter uma triangulação melhor do que os próprios filhos. Então, esses peões são utilizados, né? Aquelas frases: eu te amo mais que a mamãe. Você sabe disso, né, filho? Eu sou seu favorito, não sou, filho? O pai fala com a criança. Não vamos contar ao papai sobre isso, tá bom? Diz a mãe narcisista da criança. Mamãe não te ama de verdade, mas papai te ama, diz o pai narcisista. Essas declarações, elas são emitidas para garantir que a criança veja essa pessoa como mestre, como exemplo, como comandante da casa. Isso fornece um combustível, à medida que, com o tempo, essas manipulações poderão aumentar com a própria criança. E essa criança se torna um dispositivo para triangular com você. E aí você começa a ver frases que poderão te jogar para baixo, mas que são faladas para a criança. Por exemplo: eu vou deixar você fazer tal coisa, mas papai não vai deixar. A mamãe tá tão mal-humorada hoje. Pega esse dinheiro aqui, mas não conta para sua mãe, não. Papai tá te dando. Você não tá feliz porque você parece comigo, não, meu filho? Então, essa paternidade, essa maternidade com seus filhos acaba sendo questionada por esse seu cônjuge narcisista. E você acaba sendo objeto de crítica pelo próprio filho que você tem. Essas crianças vão percebendo ao longo do tempo que existe um fracasso, que eles precisam de buscar popularidade, competência social, ser colocado na ponta de alguma situação, e que de alguma forma você falhou com eles. Essa crítica é cruel, selvagem, feita dentro de casa, pelo próprio pai ou pela mãe narcisista, atacando a sua competência como pai ou a sua competência como mãe. Isso aqui derrama um combustível, né, terrível. Bem, aqui a gente vê um reino tirânico sendo lançado. Lágrimas, soluço, você vai ficar triste, você vai ficar afetado ou afetada com isso. E entra para uma quarta questão.
o legado. A gente deseja viver para sempre. A gente deseja, mas a gente não vai. E os filhos são um canal para que a gente viva para sempre, porque eles continuam. E dos filhos vêm os netos que continuarão o nosso legado. A gente vive através das conquistas e das maravilhas que as nossas crianças conquistam. E muitas vezes esse legado pode ser usado como uma forma de crítica. Por exemplo, olha, vendo ele herdou esse cérebro de mim. Olha, eu também fui um velocista campeão. Vem uma comparação aqui. Ele herdou meu lado artístico. Eu sempre soube que ele me seguiria na minha profissão. Está dos bons genes que eu dei para essa criança. Eu sempre soube que seria uma mente brilhante. Porque eu também sou. E você vê uma questão aqui envolvida com ego. A criança, ela nunca consegue nada. Na verdade, somos nós que causamos a conquista delas. Né? O crédito ele não é da criança, ele é aspirado pelo narcisista. E a gente fica como um espectador disso tudo. Bem, é um grande ato de egoísmo diante dos filhos. Porque os filhos não são apenas uma extensão de nós mesmos. Não mesmo. Nós anexamos uma extensão para que eles possam ter valores e sentido de vida. E aí a gente acredita na criança no futuro. Bem, muitas vezes essas formas de manipulação elas atingem um ápice na adolescência, na própria primeira infância, e é perceptível que muitas vezes as próprias crianças podem se tornar narcisistas. Elas já têm uma influência genética do pai ou da mãe, e o ambiente lhe traz tudo o que ela precisa para ser grandiosa. Geralmente, o narcisismo grandioso vindo de um pai com uma criação abusadora e diferente. E o narcisismo vulnerável vindo de uma mãe que compara, que protege, que mima. Essa questão dos filhos, ela entra dentro do lover bomb, mas nem todos os narcisistas desejam ter filhos. Deixo bem claro isso porque, principalmente dentro do meu país, no Brasil, existe uma concepção que um narcisista ele é como um ser das trevas, que é uma tremenda ignorância, né? Trata-se de uma pessoa que tem um padrão disfuncional cerebral por conta de uma genética e de um ambiente criado negativamente para ele. Se você tem dependência emocional e de alguma forma você se sentiu ou sente dentro dessa história que eu acabei de contar, você precisa de procurar ajuda, pois a dependência emocional te impedirá de viver um relacionamento saudável. Se você sentiu que essa história tocou seu coração e você tem um filho com uma pessoa narcisista, será muito necessário que você aprenda mais sobre o narcisismo para saber lidar com essa situação, sobretudo com a pedra cinza a qual eu mencionei. Espero que esse vídeo tenha sido útil e desejo que você se inscreva no meu canal e não deixe de conhecer os meus cursos e a minha mentoria Quebrando as Algemas. Até o próximo vídeo e não deixe de comentar aqui no meu canal, pois isso é muito importante para mim. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam receber esse tipo de conteúdo rico aqui nas redes sociais.